céu começa a escurecer. Mas não como numa tempestade, não como numa noite qualquer. É como se o mundo estivesse perdendo a própria alma. A temperatura cai sem aviso, as árvores congelam em pé, satélites despencam do céu. Oceanos param de se mover e lentamente se transformam em placas de gelo. O planeta inteiro mergulha em um silêncio mortal. E tudo isso acontece enquanto você ainda respira como se nada estivesse errado. Porque o Sol simplesmente apagou. O mais assustador de tudo: se o Sol apagasse agora, você não perceberia. A vida seguiria. Gente no celular, trânsito, risadas em parques, tudo absolutamente normal. Porque a luz do Sol, aquela que aquece a Terra, leva 8 minutos e 20 segundos para chegar até aqui. Ou seja, se o Sol sumisse neste exato instante, só descobriríamos 8 minutos depois. Você estaria olhando para um Sol que já não existe mais. Como uma fotografia antiga que continua sorrindo, mesmo depois que a pessoa partiu. Nesses 8 minutos finais, estaríamos vivendo uma mentira cósmica. Os satélites ainda funcionam, a gravidade continua, por enquanto. Mas tudo aquilo que sustenta a vida já estaria sendo apagado no escuro do universo. É como receber uma carta de amor enviada de um lugar que já foi destruído. A última luz que a Terra viu seria apenas um eco, um adeus silencioso viajando pelo vácuo do espaço. Durante esses 8 minutos, o mundo ainda está vivo. As pessoas estão em filas de padaria, crianças correm pelo quintal, um casal troca mensagens apaixonadas no WhatsApp. Ninguém sabe. Os noticiários continuam falando de política. Os cachorros ainda latem para o entregador. Os aviões seguem cruzando o céu. Mas todos esses detalhes, toda essa rotina, estão prestes a congelar no tempo. Literalmente, como um filme pausado antes do fim. O que torna tudo mais assustador é que esse fim não será imediato. Não é como uma explosão. É um desligamento lento, uma morte fria que começa aos poucos. A luz que nos aquece, que permite a vida, que nos guia desde que nascemos, já não existe mais. Mas aqui na Terra ainda estamos dançando com um fantasma. E quando esse fantasma sumir de vez, o colapso começa. 8 minutos se passaram. E então, o Sol apaga. Do nada, o céu escurece. É como se a Terra tivesse sido jogada em uma caverna sem teto. Não existe mais dia, não existe mais calor. No mesmo instante, estrelas surgem no céu, visíveis até em grandes cidades. E com a escuridão, vem o pânico. Aviões começam a perder sistemas de navegação, satélites falham, a comunicação com o espaço é cortada. Energia solar acabou. Plantas solares emudecem como pedras frias. Os animais ficam confusos. As aves noturnas aparecem em pleno meio-dia, se é que ainda podemos chamar assim. O tráfego colapsa, e aos poucos, as primeiras cidades entram em blackout. Mas o que mais se sente é a temperatura. A cada minuto, o termômetro despenca. Um frio cortante, anormal. É como se o planeta estivesse sendo sugado para dentro de um freezer gigante, e ninguém soubesse onde está o botão de saída. E esse é só o começo. Sem o Sol, o clima enlouquece. Em menos de 24 horas, a temperatura média da Terra cai para menos 17 graus Celsius. É o tipo de frio que não dá tempo de se acostumar. Gotas de chuva congelam no ar. Telhados cedem sob o peso da neve. As pessoas, do lado de fora, começam a apresentar sinais de hipotermia em minutos. Regiões tropicais, como o Brasil, enfrentam geadas. Árvores nativas morrem. Animais silvestres colapsam. As regiões mais afastadas dos polos viram túmulos gelados. Até mesmo os países preparados para o inverno entram em colapso. E o problema não é só o frio, é o ritmo com que ele chega. Uma mudança climática desse tipo levaria séculos, até milênios, para ocorrer naturalmente. Mas aqui, tudo está acontecendo em questão de horas. Em uma semana, a média global atinge menos 73 graus Celsius. Esse é o tipo de temperatura registrada em lugares como a Antártica, onde até o som parece congelar no ar. Os carros param, os combustíveis se tornam inúteis, as turbinas de aviões congelam. Prédios racham, pontes colapsam, vidros estouram com a diferença de pressão. As casas deixam de proteger, nenhum aquecedor comum é capaz de enfrentar isso. Tubulações explodem, alimentos congelam no ato, a pele exposta queima como se estivesse sendo tocada por gelo seco. E então, os oceanos começam a morrer. Primeiro, os polos se expandem. Depois, o congelamento avança para zonas temperadas. Superfícies marinhas formam uma crosta, como uma tampa de vidro sobre o que um dia foi vida. Golfinhos, tartarugas, plânctons começam a desaparecer. A base da cadeia alimentar marinha entra em colapso. Sem sol, não há mais correntes térmicas, e sem elas, os oceanos se tornam gigantescos cemitérios líquidos. A água escurece, o sal se concentra e o movimento das marés desaparece. É como se o planeta estivesse parando de respirar. O azul vibrante dos mares se apaga. E nesse silêncio branco surge uma pergunta inevitável.
Quem ainda está vivo para ouvir o som do fim? Com o frio extremo e a escuridão constante, as plantas deixam de fazer fotossíntese. Em questão de dias, elas começam a murchar e morrem como se tivessem sido apagadas de dentro para fora. Sem plantas, os herbívoros não têm o que comer, e sem herbívoros, os carnívoros seguem o mesmo destino. A cadeia alimentar entra em colapso total. Vacas, porcos, galinhas, os animais domesticados começam a morrer mesmo em áreas protegidas. E os humanos se tornam prisioneiros da própria tecnologia. Muitos tentam improvisar estufas com iluminação artificial, mas a energia acaba logo. Outros recorrem a estoques de comida, que não duram mais do que algumas semanas. As grandes cidades viram armadilhas congeladas. Prédios altos são abandonados. Metrôs e túneis viram refúgios temporários. Em lugares como Islândia ou Yellowstone, pequenas comunidades passam a viver perto de fontes geotérmicas, o último calor vindo das entranhas da Terra. Mas viver assim não é viver, é resistir. Comida racionada, ar reciclado, iluminação artificial, sem saber se existe mais alguém do outro lado do planeta. Não há comunicação, não há notícias, só silêncio. O planeta, antes cheio de vida, agora pulsa lentamente sob uma fina camada de gelo e poeira. E enquanto o frio avança, a esperança recua. Com o passar das semanas, o que restava da atmosfera começa a desaparecer. Nitrogênio, oxigênio, vapor d'água, tudo começa a se condensar e depois congelar. O céu, antes azul, se torna opaco, depois transparente, como se a Terra tivesse tirado sua última camada de proteção. Sem o calor do Sol, o ar perde energia e as partículas param de se mover. A pressão atmosférica despenca, respirar se torna cada vez mais difícil, até se tornar impossível. É como viver no topo do Everest, mas com a temperatura de Plutão. Ao mesmo tempo, o campo magnético da Terra começa a sofrer alterações. Sem a radiação solar, ele perde estabilidade, as auroras desaparecem. E com isso, a radiação cósmica ganha a passagem livre. Raios-X, partículas solares antigas, meteoritos microscópicos, tudo o que o Sol ajudava a bloquear, agora entra sem resistência. Se alguém sobrevivesse na superfície, não duraria muito tempo. Porque o planeta, agora, está exposto ao vazio brutal do espaço exterior. A Terra virou um planeta morto, um esqueleto gelado flutuando na escuridão. E o mais irônico, ainda girando. Como se estivesse à espera de um Sol que nunca mais vai nascer. Vivemos como se o Sol fosse eterno, como se ele estivesse lá simplesmente porque sempre esteve. Mas o Sol é uma estrela, e como toda estrela, um dia ele morre. A ciência estima que ainda temos cerca de 5 bilhões de anos antes do combustível do Sol acabar. Quando esse dia chegar, ele vai se expandir, vai virar uma gigante vermelha, tão grande que pode engolir até Mercúrio, Vênus e talvez a própria Terra. Depois vai colapsar, vai se tornar uma anã branca, fria, densa, silenciosa. Um túmulo cósmico. Mas até lá, a Terra continua girando. Nossa existência depende de uma estrela que brilha a mais de 150 milhões de quilômetros. Uma bola de plasma que nunca nos prometeu nada, mas que, até agora, tem sustentado tudo. Agora pense. Se o Sol desaparecesse e você tivesse 8 minutos até o fim, o que faria? Comenta aqui embaixo. E se curtiu essa jornada, se inscreve no canal. Toda semana a gente explora um novo e se. No próximo episódio, e se o tempo parasse por 1 minuto? Te vejo lá.